Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando uma das melhores partes do meu dia, hein? Quando eu gravo para vocês a nossa pílula inspiradora do bem noturna, porque eu amo essa parte noturna, sempre baseado no nosso amado evangelho. É a hora que vocês fazem perguntas, né? Que a gente interage, conversa. Se a gente estivesse aqui na mesa tomando um café gostoso, a gente já está batendo um papo bacana sobre tantos assuntos maravilhosos. Então, manda sua pergunta para mim aqui, entra lá, site. Hein? Você já sabe, mas não custa repetir, institutonamastê.com.br. Foi isso que o Henrique fez. Gente, o Henrique, ele conta uma história dele, eu vou tentar abreviar, tá, Henrique? Desculpa se eu não for totalmente fiel aqui, faltar um detalhe ou outro, mas o Henrique, ele está em dúvida sobre como se identificar na relação dele com Deus. Ele não se considera adepto de nenhuma religião tradicional. Ele, a princípio, se considera deísta, pelo que ele andou analisando, crê que há, sim, um criador que criou algo, mas não interfere em nada depois dessa criação. Mas, ao mesmo tempo, Henrique, pelo que eu percebi, você ainda está se tateando, né, internamente, para saber o que você quer. Então, você está se buscando. E ele fala, pô, Ricardo, tem nome para isso? O que, é que você acha desse processo? Essa relação com Deus? Gente, cada um tem uma crença, né? Cada um tem uma forma de ver a vida. Eu vou te ser sincero, Henrique e amigos, eu não me preocupo com rótulos já tem muito tempo. Eu aprendi que os rótulos, eles existem para os inseguros. Quanto mais inseguro a gente é, mais a gente quer rotular tudo. E por isso que a gente ama julgar, né? Porque julgar é rotular, concorda? No momento em que você caminha na essência, rótulo é rótulo. Vou te dar um exemplo. O que é mais importante? Você acreditar em Deus ou você ser uma pessoa digna de viver na Terra cuidando de todas as criaturas? Para mim, pouco importa se você, o João, o Pedro, o Joaquim acreditam ou não em Deus. Eu quero saber se você é uma pessoa ética, de caráter, um ser humano de bem, cuida bem dos animais, respeita a natureza. Você é alguém que, se eu encontrar, eu posso confiar, a gente pode se conectar. Isso é que importa. Não importa a sua orientação sexual, não importa o seu time de futebol, não importa o seu partido político. Se você for uma pessoa sábia, que sabe conversar com pessoas que têm visões diferentes das suas. Agora, se você é uma pessoa intolerante, tanto faz. Se você é espírita, evangélico, ateu, católico, muçulmano, budista, você vai fazer besteira. Entendeu? Vai fazer besteira, porque o intolerante faz besteira o tempo todo. O intolerante, ele acha que conheceu a verdade dentro do caminho dele e que ele tem o direito de tentar impor isso para todo mundo. Né? Sai numa seara messiânica, como se Deus precisasse honestamente de você para poder fazer o trabalho dele. Fique sossegado, que Deus, gente, faz o trabalho que ele tem que fazer, ele não precisa de mim, de você para isso. Nós estamos aqui evoluindo, ele se utiliza da nossa falta de sabedoria, isso sim, né? Para fazer com que a lei de causa e efeito se processe. A lei divina funciona assim. Mas não precisa da gente. Vejo um monte de gente se sente, né? Não estou dizendo que é o seu caso, não. Pelo contrário, eu estou falando das pessoas intolerantes. É o messiânico, né? Eu tenho que converter, eu tenho que fazer. E no final das contas é mais desconverte do que converte. Porque é uma pessoa intolerante que não sabe ouvir, não sabe acolher, não sabe amar. E quem não sabe amar definitivamente não fala em nome de Deus. Fala em nome do próprio ego, né? Que tem suas limitações. Então não acredito em rótulo, ponto. Minha visão. Eu acredito em essência. Muitas vezes, quando alguém pergunta qual que é o seu rótulo religioso, Ricardo, depende. Depende do seu ponto de vista. Se você quiser saber a minha estrutura interna, eu sou espírita por estrutura interna, porque eu não conheço nenhuma estrutura mais ampla, mais profunda que explica a vida além da vida e as leis cósmicas do que o espiritismo. Mas eu sou budista quando eu penso no contato com a natureza, com a meditação, porque eu não vi ninguém que me explique melhor na Terra uma relação melhor com a natureza e com a meditação do que o budismo. Mas eu acho muito lindo os processos saudáveis e litúrgicos e, ao mesmo tempo, né, de caridade, não só que outras religiões têm, como os evangélicos fazem, como muitos católicos fazem. Né? É lindo, por exemplo, o trabalho que a Igreja Messiânica faz, o Shumei, né, com a agricultura natural. Por que eu não posso aprender um pouquinho com cada uma das coisas? Por que necessariamente a gente tem que se rotular de uma coisa e o restante não serve, não presta? Será que Deus, assim, é tão limitado, né, a ponto de aprender apenas a defender uma única ideia? Entende, gente? Então, com todo respeito, independente se você está ateísta, porque o que eu conheço de amigos é assim, eles estão, né? Então, cara, ele está ateu, depois ele está deísta, depois ele está agnóstico, depois ele tem fé, depois ele deixa de ter fé, aí voltou a ser ateu. E tem gente que fica num porto seguro, que se sente bem e segue a sua vida. E honestamente, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus existe, ponto. Minha crença não é nem que Deus existe, para mim Deus é. Deus não precisa que eu acredite nele para ele existir, né? Ele se mostra pelas suas obras. Mas eu não perco um segundo preocupado se quem me rodeia crê nisso, não crê nisso, faz diferença nenhuma, né? E se alguém quiser conversar comigo a esse respeito, tentando me transformar, 2 minutos de conversa eu já não quero mais conversar com a pessoa, porque não tem discussão para mim. Tem discussão como nós vivemos a nossa vida. Isso tem discussão.
Você está cuidando da natureza? Você respeita a sua família? Você é uma pessoa que está cuidando do seu corpo, da sua alma? Você reconhece o sagrado em si? Entende? Isso é que é valioso, porque no final das contas é o que vale, né? Nossa crença vale muito pouco perante as nossas ações, perante a nossa forma de sentir. Então, meu amigo amado e querido, obrigado pela pergunta linda. Curta seu deísmo, se hoje é o que alimenta sua alma, e se mudar também, curta o que alimentar a sua alma, mas seja um ser humano de bem. Seja um ser humano que faça diferença por onde passar, que a humanidade seja um lugar melhor, porque você existe. Entende? Independente da roupa que você usa, da cor do seu cabelo, da sua crença religiosa. Porque no final das contas, nós vamos descobrir cedo ou tarde que é a única coisa que vale, que a única coisa que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Tá bom? Beijo grande, manda sua pergunta para mim aqui, Ricardo, lá no institutonamastê.com.br. Sexta-feira tem tratamento à distância ao vivo, às 10h30 da manhã estou te esperando, e se liga que já já tem novidades chegando para vocês. Você sabe que a gente não para, né? Nos nossos projetos sociais, nos projetos aqui do Instituto Ricardo Melo também, muita coisa linda para vocês. Beijo grande, obrigado a você que é generoso e generosa e compartilha as nossas pílulas inspiradoras mundo afora. Deus te proteja. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.